Bom dia, gente! Bora! Começamos mais uma live aqui hoje. Oi, tio! Tudo prontos para mais uma live, gente? A última. Obrigada aí pela confirmação do som. Um mês atrás, Lelão, 15 pessoas. Meu Deus. Até na mensagem. Você me ouve também, mano? Você me ouve bem? Oi, oi. Não, eu vou mais pra aí. Amara. Oi, Mara. Obrigada aí, tio. Os bebês Fufu você socou lá, não? Vamos trazê-los aqui, ó. Dá pra fazer aqui, ó. Só abaixa um pouco o fundo. Abaixar o fundo? O que é aqui, Guga? Como que é abaixar o fundo? Tá engraçadinho. Parece um monte de companheirinho junto aqui, ó. Nas multidões. Som. Paulo, seja bem-vindo. Olha aí que legal. Pronto. Tati entrando ali. Eita, aqui fica grandão aqui assim, né? Vou fazer assim. Vem mais pra cá. Papai, vem pro papai. Vem aqui com o papai. Vem esse papai. Vem esse neném. Vem meu neném. É ruim, hein? Vem meu neném. Olha lá, a gente tá assim, ó. O maior espaço aqui, grande. Aí a gente... E os companheirinhos aqui, os bebês fofos. A Tati entrou. Olha lá, a Guga. Guti Guti. Ah, Guti Guti. Tati, Liane. Oh, meu Deus, que bênção. 30º e último dia de live. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegamos. Chegamos. John está aí. John. Oi, John. Mira, John está conectado. Uga. Nosso cozinheiro. O cozinheiro. O chefe. Que bênção. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Natanael. Francisco. Ah, triste por ser o último dia. Meu Deus. Ah lá, Uga. Bom dia, Uga. Buenos dias, John. Ai, oi, Guga, você bateu lá, o negócio foi pra trás. Cuidado, hein? Gente, se vocês vissem o nosso cenário aqui, é lindo. São caixas atrás da gente. O negócio é top, é bem arrumadinho. Mas amém, meu Deus do céu. Chegamos aqui. Passou rápido. Alguém colocou ali, passou muito rápido. O Lelo. E aqui estamos, Inês. Cafezinho paulista. Noroque. Essa é a minha xícara. Agora que eu tô vendo. Vira aqui assim, ó. Aqui tá. Aí. Noroque. E a irmã Fernanda vai participar? No próximo. Não vai. Passou rápido, Lelo. Passou rápido. Dani, seja bem-vinda. Bom ter você aqui com a gente. Eu vou ter que ficar bem em cima de você. Não, você não sai, você volta. Eu vou ter que ficar em cima de você. Quando chega os bonés? Isso é uma boa pergunta. Vai chegar. Os bonés vão chegar. Eu creio que vai chegar. Vai chegar. Não tenho a data ainda, minha irmã. Não tenho. Já fiz propaganda deles. É poderoso demais. Mas que alegria, irmãos, ter vocês aqui como título aqui da nossa live de hoje. 30/30. Chegamos. Gugão, 30 dias. Estamos aqui conectados de manhã, de tarde, compartilhando 30 histórias reais
para desafiar a sua fé. E hoje é momento de gratidão. Hoje é momento de celebração, de rejoice, de exaltar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu coloquei esse fundo, que você conhece essa música, para juntos louvarmos a Deus hoje, né? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, não, eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade sempre reina. A verdade de Cristo vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero, então, aqui começar essa nossa última live, agradecendo ao Senhor, obrigado pelo ar, agradecendo ao Senhor por Ele ter nos dado essa oportunidade. Agradecer minha família por permitirmos fazer isso aqui todos os dias aqui em casa, graças a Deus por isso. E agradecer você, irmão e irmã, que se conectou, que nos conheceu através da live, que, sei lá, estava clicando, navegando pela internet, nos encontrou, não sei se é o seu caso, conheceu o BTJ, aí entrou na live e ficou com a gente, eu não sei se é o seu caso, depois coloca aí, como que você chegou na live? Foi por um convite nosso ou foi por uma jesuicidência? Só para título de curiosidade, para a gente saber, mas eu queria muito te ouvir. Se você participou de mais de 5 dias, mais de 10 dias, mais de 20 dias, de um dia, de hoje, ou dos 30 dias, como que você chegou aqui na live? Como que você chegou aqui e nos conheceu? Porque realmente eu estou impressionado, irmãos. O número de pessoas que começaram a seguir o BTJ, hoje, Google, eu estava vendo aqui, ele está crescendo de uma maneira tão incrível que eu não sei explicar. Não faço ideia de como explicar. Mas hoje, filhão, quanto que a gente... Aqui, ó, 6.587 pessoas nos seguindo. E é Deus que está te trazendo. É o Senhor que está te conectando. Porque a gente não sabe. Ontem eu aprendi uma palavra de hypar. Sabe? Ó, o vídeo hypou. É isso mesmo? Famoso. Eu descobri isso ontem. Eu descobri ontem. Nem faço ideia sobre isso daí. Então eu sou jovem agora. A maioria aqui tá falando que foi pelo livro do Homem do Céu. Cadê ele? O livro, cadê o Homem do... Fala do livro, Guga. O que é esse livro? Fala pra gente. O livro aqui, ó. Do nosso irmão Yun. Um pastor, um homem missionário, um homem muito abençoado que correu pela China, enfrentou prisões, perseguições, fome, tortura, e mesmo assim, graças a ele, muitos irmãos da China, irmãos no mundo com seu testemunho, têm vivido cada vez mais o Senhor e não têm temido o que o diabo pode fazer, porque a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vão. Não vão. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa live. Vamos dedicar essa live ao Senhor. E também eu quero oferecer essa live aos nossos queridos irmãos do Rio de Janeiro, que estão passando por uma situação bem difícil. Não somos a favor de morte, de nada, mas também não somos a favor da impunidade. Somos a favor de algo que o mundo precisa, que é do avivamento por parte do Senhor. Só o avivamento vai trazer paz para as comunidades, para as cidades, para as nações. Só o avivamento acaba com o terrorismo. Só o avivamento acaba
com das drogas, só o avivamento acaba com as coisas ruins desse mundo, porque o Senhor Jesus veio para desfazer todas elas, e só o avivamento do Senhor pode fazer isso. Mas vamos dedicar também essa live ao Rio de Janeiro, para que o Senhor realmente abençoe, para que o Senhor realmente livre o Rio de Janeiro das mãos dos criminosos, e que as pessoas de bem, que a cidade ali seja abençoada, e que as igrejas sejam sal da terra. Que as igrejas sejam a influência naquela cidade. Porque nós, como igreja, fomos chamados para influenciar a nossa região. Ora, Guga, então agradecendo a Deus por essa manhã, por essa live, pelas pessoas que vão conectar, e abençoa o Rio de Janeiro também. Oh, Senhor Jesus, Paizinho, oh Deus, mais um dia aqui com a live, com meu pai, com irmãos tão abençoados que vêm a gente esses dias, Deus. A gente está aqui para agradecer ao Senhor. Sim. Por 30 dias, se aprofundando no quão bom o Senhor é, no quão o Senhor é poderoso para fazer pessoas, uns que eram pobres, outros que eram de família mafiosa, outros que estavam para morrer e o Senhor salvou eles. Sim. E com esse testemunho, Deus, o Senhor tem tocado nossos corações esses 30 dias, Pai. Agradecemos o Senhor porque o Senhor tem nos ministrado através da vida desses homens. Sim. Alguns nem sabem o que fizeram, morreram, mas a gente agradece a vida por esses homens, Deus, porque com o seu testemunho a gente sabe que se temos o Senhor, temos tudo. Sim. Que nem diz a Bíblia, diz o que terei falta, o Senhor é meu bom pastor, Deus. Obrigado, Pai, por 30 dias aqui abençoados. Sim. Que essa live de hoje, nosso final, ministre na vida de mais pessoas. Sim, Deus. Mas também, Deus, deixamos aqui a nossa honra ao Senhor, Deus. Sim. Por esses tempos que temos passado com o Senhor. Deus, como meu pai aqui disse hoje, abençoa o povo do Rio de Janeiro, Deus. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos caídos. O Senhor pode salvá-los, porque o Senhor os ama. O Senhor ama todos, Deus. O Senhor ama aqueles estados, aquelas cidades, aquelas pessoas. O Senhor ama eles. Protege todos, Pai. Que o Senhor faça o que o Senhor sabe de fazer, que é de surpreender com a sua bondade, com seus milagres, Pai. Sim. Sabemos que o Senhor pode fazer o melhor. Intercedemos pela vida deles, Deus. Sim. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Bom estar aqui com você. Bom estar aqui para poder ser bênção na sua vida. Bom estar aqui para poder ser canal do Senhor, para compartilhar a palavra do Senhor. Estou aqui com meu filhão, Pastor Guga, pastor de nações, pastor que vai abençoar vidas, que vai continuar esse legado que veio de Cristo Jesus na nossa família. Nós somos essas gerações de sacerdócios, de pastores, e nós estamos aqui felizes em dizer que Jesus Cristo cura, batiza, Ele salva, Ele liberta, e só o Senhor é a solução para este mundo velho. Só o Senhor é a solução para esse mundo velho. Irmãos, 30º capítulo, último capítulo deste livro, e eu espero que você tenha sido muito abençoado. Nós alcançamos aqui uma marca gloriosa, irmãos, através do BTJ, para a honra e glória do Senhor, de quase 400 visualizações em média de todas as nossas lives. Como pode ser isso? Como são essas coisas? Eu creio, e a nossa oração tem sido, Senhor, que daqui, desse pequeno, simples lugar, é que vocês não vê aqui as parafernálias que está por trás, mas é uma mesa de plástico, é umas caixas aqui fazendo apoio do iPad. E assim a gente vai seguindo, hoje com o ambiente daqui de nublado, né? Não tem sol, acabou o sol, acho que ele foi para algum lugar, essa laninha tá forte demais. Mas desse lugar, nós temos buscado ser canal do Senhor para ministrar na sua vida. Ministrar o quê? Sobre histórias, sobre homens e mulheres que fizeram a diferença, que foram fiéis ao Senhor,
que tiveram histórias de homens e mulheres que tiveram o resultado da obediência, que fizeram por merecer. Não somente isso. Nós estamos aqui ministrando para a vida de vocês sobre a fidelidade do Senhor na vida dessas pessoas. Olha que interessante, Guga comentou sobre o livro O Homem do Céu. Você pode comprar ele na Editora Betânia, nós não vendemos livros, tá bom? Nós fazemos os livros, mas através da Editora Betânia você pode comprar ambos, tem até acho que promoção lá. Mas eu te encorajo muito a ter esse livro. Ontem eu falava com o irmão amado, o pastor querido Tiago, ali de Chapecó, homem de Deus, e ele falava o quanto ele foi abençoado na juventude dele, né? Ele é jovem, ele é moço. E ele falando como ele foi abençoado com esse livro. E uma vez ouvindo o Isaac, o próprio irmão Yun, o irmão Yun, ele disse assim, eu não vou escrever livro, para que eu vou escrever livro? Por que escrever livro? Primeiro que eu não sei, eu estudei até o 4º ano, não sei nem escrever. E o Senhor então falou para ele assim, eu quero que você escreva a tua história para mostrar a minha fidelidade na tua vida. As histórias dessas pessoas aqui não é para mostrar as histórias delas mesmas, mas é para mostrar a fidelidade do Senhor na vida dessas pessoas. Mostra. Lê pra gente. Não são grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos nas mãos de um grande Deus. Quantos fracos estão aqui nas mãos do Senhor, dizendo, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu sou um desses, nós somos um desses. E eu estou aqui me preparando para um material que a gente tem aqui no BTJ, que é Caçando o Avivamento. E logo na introdução desse livro, a gente leu a seguinte frase do irmão Eudine. Aquele que está acostumado a crescer na religião ou na comodidade da sua fé, não é uma boa escolha buscar por avivamento, porque ele vai ser turbulento na sua vida. E é isso que eu e você queremos. Eu sei que você que está conectado aqui comigo, você sabe que você foi chamado para algo maior. Você sabe que você foi chamado para algo maior. Deus te chamou para algo maior. Deus te chamou para realizar uma obra prevalecente. Estava lendo aqui, irmãos, e meditando. Se uma cidade, se um estado, se um país vive na criminalidade, na corrupção, na maldade, a culpa não é tão somente, e eu não quero aqui colocar culpados, né? A gente não deve simplesmente colocar na conta do governo, colocar na conta da sociedade, mas como igreja nós devemos assumir a responsabilidade, porque nós somos o sal da terra. Nós precisamos impactar as nossas cidades, como igreja do Senhor, orando. É difícil, mas ora, obedece. E na medida que você vai orando, você vai buscando ao Senhor, essa alegria de orar, de interceder, vai te alimentar. Ontem eu falava com uma irmã querida que ela falava, Danilo, graças a Deus por essas lives, graças a Deus pelo BTJ, que eu estou aprendendo que fazer parte de missões é muito mais do que dar oferta. É importante ofertar? Claro que é importante ofertar, são recursos que vão de acordo com a necessidade. Mas ela entendeu que o maior é buscar, interceder, orar, clamar pelas vidas, se conectar com as igrejas perseguidas em oração. Eu falei, é isso mesmo. Eu venho aqui, nós viemos aqui nessa manhã clamar a você que está me ouvindo. Ore pela igreja perseguida, clame pela igreja perseguida, interceda pela igreja perseguida. Não existe a igreja perseguida e nós aqui da igreja do Ocidente. Não! Existe uma igreja. E a palavra do Senhor diz que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Em Hebreus 13:3, a palavra do Senhor diz, ore pelos que estão presos, como se você estivesse preso com ele. E ela continua dizendo, ore por aqueles que são maltratados, como se você sentisse isso no seu próprio corpo. Isso é orar pelos irmãos que estão presos, que estão sendo assassinados, executados, dizimados, torturados. Mas quanto mais se bate na igreja, mais ela cresce. A igreja é imparável. O Coliseu não parou a igreja.
o inferno não prevalecerá contra a igreja. E veja que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Significa que é que nós que vamos, é a gente que vai avançando de tempo em tempo. Meu Deus, está virando pregação? Não é uma pregação, é o último capítulo, Guga. E nós vamos falar dele de novo. O homem que mais aparece, mais que Brother Yun, é o pastor Zhang Hongliang, que o vivo, irmão querido, esse homem aqui, não sei se dá pra ver, cadê? Olha ele aí, tá bonitinho agora, tá com uma blusa aqui de 30, que não sei o que é, deixa eu ver. Só... não, é 30 é o dia 30, nada a ver. Isso aqui tá com roupa de... Pensei que era uniforme de presidiário, mas não é não, Guga. E por que de presidiário? Porque hoje conta a história dele na prisão. E o último capítulo. Não podia ser tão poderoso. Foram tantas histórias. Eu quero depois, sei lá como, se você me mandar uma mensagem dizendo quais das 30 histórias te chamou mais atenção e por quê. Se você puder fazer isso, quais foram das 30 histórias que mais te chamou atenção e por quê? Aninha, aí uma lição pra gente aí, né? Um desafio pra gente postar aí, né? Quais das 30 capítulos da live te chamou a atenção e por quê? Né? Vai ser poderoso. Pastor Zhang Hongliang, em um determinado momento da sua prisão, ele começa a contar essas histórias, que ele foi preso uma vez mais, e durante os seus 2 primeiros meses na prisão, ele foi... Oi? Uma prisão de... Foi condenado a 8 anos. 8 anos, ele foi condenado a uma prisão de 8 anos. E ele, dentro dessa prisão, os primeiros 2 meses, que é o que acontece, igual que esses irmãos que estão presos há quase um mês, 20 e poucos dias, o interrogatório acontece de dia e de noite. Eles são interrogados a todo momento. Sem cessar. Eles estão ali interrogados em todos os momentos. A polícia, o Partido Comunista Chinês, ele quer saber o que se passa em detalhes do que está acontecendo dentro das igrejas domésticas. Dentro das igrejas domésticas. Eles querem conhecer o funcionamento interno das igrejas domésticas. Porque não passa pela cabeça do Partido Comunista como que as pessoas vão e começam a fazer parte da igreja doméstica. É doideira. São presos, são perseguidos, são torturados, espancados. E não para de crescer o número de pessoas. O Eudine veio aqui esses dias e falou pra gente que hoje o número de cristãos da igreja doméstica é maior que o número de pessoas afiliadas ao Partido Comunista Chinês. Glória a Deus. Eu sempre digo, a célula do Senhor Jesus é sempre maior que a do inferno. A célula dele é maior, a igreja dele é maior. Aleluia! Glória a Deus. E ali eles interrogam, irmãos, das piores maneiras possíveis. Uma das maneiras, eu espero que não tenha crianças, né? Mas uma das histórias que o irmão Yun conta, que eles são interrogados, eu não tenho aqui, mas a caneta está aqui? Não, né? Oh, Jesus. Uma das maneiras que eles são interrogados é a seguinte, eles pegam pregos desse tamanho e começam a enfiar dentro do dedo aqui, entre a unha e o dedo, um por um, vai entrando aquele prego. Nega Jesus? Não. Onde que funciona a igreja? Qual é o nome dos pastores? Qual é o endereço? O que acontece lá? E prego entrando em cada dedo. Dedo por dedo. O irmão Yun diz que quando chega no 3º dedo, desmaia de tanta dor. Chega a perder a consciência. Tamanha é a dor. Você já machucou essa partezinha aqui. Você já viu que não dá para brincar. Agora imagina um prego entrando. E assim são os interrogatórios. São interrogatórios que a pessoa vai ficando sem alimento, sem bebida, sem dormir, uma pressão, sem banheiro, uma pressão mental para que eles possam arrancar o máximo de informações. E o interessante é que o pastor Zhang, preso, sendo interrogado, chegou o dia do juiz, né, da sentença, do julgamento, se ele seria condenado ou se ele seria livre, inocente. E aí, durante esse julgamento, o juiz faz a segunda pergunta para ele. A pergunta você está sendo acusado de 2 infrações, você foi informado das suas infrações e recebeu assistência jurídica, como você se declara? E o irmão
pastor Zeng se declara, eu me declaro inocente. Mas ele não se surpreendeu, e muito menos o tribunal, que calorosamente lutava para a prisão dele. Por fim, o juiz o condenou e o sentenciou para mais 8 anos de prisão. E não uma prisão qualquer. Ele foi enviado para a prisão de Kaifeng. K-A-I-F-E-N-G. Kaifeng. O que tem de especial essa prisão Kaifeng, Danilo? O que tem de especial? E aqui vai uma coisa muito interessante. Um detalhe. A gente conhece da história que o líder, o presidente, o primeiro presidente da China foi o Mao. O Mao Zedong. E na verdade não. Existe um que é chamado de o presidente esquecido, que ele foi presidente por 10 anos, desde 1959 a 1969. E ele tinha o nome, né, porque ele já falecido, ele se chamou Liu Shaoqi. E esse presidente, Liu Shaoqi, era totalmente diferente de Mao. E ele tinha visões diferentes para a China. Ele tinha um futuro diferente para a China. No entanto, houve a revolução, houve aquela briga, aquela revolta cultural, intelectual na China, liderado por Mao, e o Partido Comunista toma o poder. Envia Liu Shaoqi para onde? Para a prisão de Kaifeng, como um preso político. E o que faz essa prisão ser horrível na visão do pastor Zeng? É que ali as pessoas eram enviadas para morrer. Ninguém saía de lá. Tanto que Mao Zedong, ele sofria de diabetes e não teve cuidados médicos. E um dia ele foi encontrado morto. Ele foi encontrado morto, tinha sido espancado, foi negado ajuda médica e encontraram ele morto na cela da sua prisão, coberto de diarreia e vômito. A família foi saber que ele morreu somente 3 anos depois. É muito forte. É muito forte. E aí, meus irmãos, o seu corpo foi cremado e a sua família foi informada, então, 3 anos depois. Está lá o pastor Zeng Hongliang, nesta mesma cadeia, nesta mesma prisão. E ele, nessa mesma prisão, começa a pensar, e a gente entende que aqui é obra de Satanás, que vem com pensamentos de morte, pensamentos de desistir, trazer dúvida se Deus está conosco, se Deus existe, se Deus ainda faz algo. Satanás faz essas dúvidas, porque eu acredito que a fé é como você está conectado numa tomada na energia elétrica. E se a dúvida chega, ela tem o poder de tirar você da tomada e aí você se desconecta. Então a fé está conectado nessa energia. A dúvida vem para desconectar. Então o pastor Zeng começa a ser bombardeado na sua mente que ele iria entrar nessa prisão e morrer lá. Jamais iria sair. Para piorar ainda mais, Guga, tinha um trabalho forçado. Você lembra qual era esse trabalho aqui? Não. Tinha a ver um pouco com as... Tinha uma fábrica, eles carregavam coisas, tiravam, mexiam nas máquinas pesadas. E eram jovens fazendo isso, e ele via, ele já estava mais velho, ele já estava com o corpo debilitado, uma enfermidade tinha tomado conta do corpo dele, ele já se via cada vez mais fraco, e via jovens com 1/3 da idade dele carregando fardos pesadíssimos, que era uma fábrica de móveis. E ele falava, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, porque lá era de trabalho duro. E ele começa então a ter esse ataque mental. Eu não posso, eu não consigo, eu vou morrer aqui, eu vou ser deixado aqui, eu estou esquecido aqui. Não tinha contato com a família, estava preso. E eu pensava que ali era o seu fim. Mas, Guga, Ô, meu irmão, deixa eu te falar, o mas de Deus está chegando sobre a tua vida. Talvez você está caminhando numa situação que você não vê mais fim, você não vê mais prosperidade, você não vê mais o êxito, você não vê mais a virada, você não vê mais a esperança, você está deixando até de ter fé, você vê que não tem mais como continuar. O mas de Deus chega na tua vida, chega hoje. Mas o Senhor se levantou. Mas o Senhor falou,
Mas o Senhor olhou para a minha causa. Mas o mas de Deus pode estar na tua vida hoje. Talvez hoje é o capítulo do mas no livro da sua vida. Eu creio nisso, creia nisso, porque o mais de Deus chegou aqui na vida do nosso irmão Zeng, que ele diz assim: eu estava mentalmente abatido antes mesmo de começar os 8 anos de prisão, de sentença. E ele pensava, e ele acreditou nessa mentira: certamente é aqui que eu vou morrer. Essa fábrica de suor será o meu fim. Foi isso que eu pensei. No entanto, mas, naquele momento de escuridão, faz momento de escuridão. Veio até um solzinho aqui. Aqui apareceu o sol, né? Aqui a gente não está combinando aqui, mas o momento de escuridão, o Senhor falou ao meu coração. Faz voz do Senhor falando ao meu coração, Guga. Não, eu não abandonarei. Estarei com você. Eu conduzirei para fora daqui. A doce voz, o doce som da voz do Pai percorreu toda a alma e a vida do pastor Zeng Hongliang. E a partir deste dia, ele tinha certeza que ele permaneceria vivo nesses 8 anos. E quando tivesse terminado a sentença, ele iria sair dali vivo, porque Deus falou. Deus fala. Irmãos, Deus fala. Todo dia o Senhor está falando e eu e você precisamos nos sintonizar na frequência do Espírito. Qual é essa frequência? A frequência do Espírito é o descanso. Quando está muito turbulento, quando está muito alvoroçado, quando está muito bagunçado, perturbado, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala em pastos verdejantes. Ele fala em águas tranquilas. Oh, meu irmão, vem para águas tranquilas. Vem para pastos verdejantes. É ali que o Senhor quer conduzir a tua vida. E assim foi no meio da prisão de trabalho. Hã? Quê? No meio de trabalhos forçados, como é que era? Interrogatórios. Encontrou a paz no Senhor. Ele desfrutou da paz do Senhor. E ele sabia disso. Eu não o abandonarei. Estarei com você e eu conduzirei para fora daqui. E assim se passaram 8 anos, caminhando para o final aqui. Depois desses 8 anos, em 2011, ele recebeu os papéis para a libertação dele. E ele então não conseguiu conter o amor e a compaixão por aqueles que ele havia ministrado ali na prisão. Por quê? Porque no momento que ele é liberado, ele começa a passar pelas celas e os presos pegam toalhas e lençóis brancos, roupas de camas brancos e começam a acenar. Ele sai da cadeia, do presídio, andando pela rua, ele olha para trás e das janelas das celas ele via lençóis brancos e as pessoas gritando o nome dele. Foram 8 anos pregando o evangelho para aquelas pessoas. E Deus falou assim com ele. Irmãos, Deus falou assim. Deus não tem prazer em você, em estar em situações de prisão, de sofrimento. Deus não tem prazer nessas coisas. Mas mesmo essas coisas Deus usa para você ministrar na vida de pessoas. Ele disse, irmãos, eu sei que muitos vão pregar o evangelho em toda a China, vão pregar o evangelho na janela 10x40, em países difíceis, em países que estão completamente fechados, mas Deus me enviou para pregar o evangelho de Cristo em Kaifeng. Kaifeng não tinha nada a ver comigo, não era para eu estar ali por causa de prisão ou coisa do tipo, mas Kaifeng era o meu campo missionário para eu falar do Senhor Jesus. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus me colocou ali para pregar o evangelho para aqueles presos que estão ali sentenciados à morte. Estão ali sentenciados a ficarem lá e morrerem por lá. Jesus encontrou eles e mandou um dos seus filhos ir para lá. É sofrimento, é dificuldade, é verdade. Mas o evangelho foi pregado. Oh, aleluia, o evangelho chegou até você. O evangelho chegou até mim, até você, e talvez de uma maneira mais fácil. Não menospreze o evangelho. Não despreze a graça que foi dado a você. Irmãos,
Eu concluo dizendo aqui que essa história do pastor Zheng Hongliang é a história de uma das 30 histórias reais para desafiar a minha e a sua fé. Aqui nós ouvimos irmão Yun, irmã Ruth, irmã Anne, irmã Lee, Xiang, Hongliang, irmão Ke, irmão Zé, o homem Bíblia, a irmã do canto do pássaro. Muitos morreram por não negarem a sua fé, mas as suas histórias ainda falam. Mas não são essas histórias que mudam a minha ou a sua vida, mas é a história de Cristo Jesus. Cristo que morreu e ressuscitou. Esse é quem pode mudar a minha e a tua vida. E Ele te chama hoje. Há algo mais para você fazer. Eu quero falar com você específico, que entende que há algo mais para ser feito. Você entende que você foi chamado para algo mais. Você entende que você foi chamado para viver algo maior. Deus está te chamando. Deus está te capacitando. Tudo foi desenhado por Deus. A cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, a sua estatura, a sua carga dentária, as suas digitais, tudo foi desenhado pelo Senhor para uma missão específica e extraordinária que Ele tem para você, tão somente você. Há um povo esperando por você. Há uma multidão esperando por você. E você pode se conectar. Depois de todos esses dias, 30 dias, ministrando aqui no meu, no nosso, no seu coração, o que você vai fazer? O que mudou em você? O que despertou em você? Pensa um pouco. Ah, Danilo, eu estou chegando agora. Então recebe essa presença, há uma presença aqui. Recebe então essa vontade de querer saber um pouco mais do Senhor. De querer entender um pouco mais das histórias de fidelidade do Senhor na vida de homens e mulheres que não negaram a fé em Cristo Jesus e morreram. Muitos deles morreram e outros estão vivos. O que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, só Ele sabe. E Ele está compartilhando isso para você. Vai, faz, desenterra o talento. Sai para fora dessa caverna, irmão, irmã. Ora, intercede pela igreja perseguida. Esse é o meu chamado para você nessa manhã. Esse é o nosso clamor para você nesses 30 dias. Ore pela igreja perseguida, ore pela igreja perseguida, clame pela igreja perseguida. No seu café da manhã, no seu almoço, no seu café da tarde, no seu jantar, clame pela igreja perseguida, ao deitar, ao levantar, ora. Há irmãos presos, há famílias que estão separadas agora por causa das prisões, há irmãos que já morreram e seus familiares ainda nem sabem. O filho tem a esperança de rever o pai de novo, mas o pai já foi executado. Ah, você está criando historinha. Agora, em abril de 2025, o irmão Isaac recebeu um telefonema de uma amiga dele da China, que o pai dela foi muito amigo e trabalhou muito com o irmão Yun. E ela falou: Isaac, em 2023 meu pai foi preso pelo Partido Comunista Chinês. Invadiram a igreja e o prenderam. 2023. 2 anos se passaram e eu não sabia onde estava o meu pai. Nós não tínhamos informação do meu pai. Eu não sei onde está a Bíblia do meu pai. Eu não sei onde está a roupa do meu pai. Eu não sei em qual prisão está o meu pai. Mas chegou uma carta. Uma carta para o nosso endereço. E essa carta tinha uma frase somente dizendo: o teu pai era um homem contra as leis da China e foi executado. Ponto. 2025, abril, chegou essa carta. Eles oravam pelo seu pai por 2 anos. Mas seu pai tinha sido executado. Ora pela igreja, irmão. Ora pelos familiares.
Por favor. Adiciona isso, leva isso para o teu pastor, leva isso para o teu grupo de oração, para a tua célula. Adiciona a igreja perseguida. Eles precisam, nós precisamos orar por eles. O nosso papel como BTJ Brasil é conectar o Brasil à igreja perseguida e orar, clamar, interceder. Hoje nós estamos fazendo o envio de remessas para os irmãos chineses que estão presos. Todos os escritórios do BTJ no mundo estão enviando recursos para suprir aquelas famílias, porque os seus maridos, esposas e filhos estão presos. Mas só que o governo local ainda interditou as suas casas, congelou suas contas bancárias. Você já ouviu isso, né? Em Apocalipse, não vai poder comprar, não vai poder vender. Você já ouviu isso? São testes sendo aperfeiçoados para chegar esse dia. E os nossos irmãos estão vivendo a isso. Mas eu e você, como igreja, podemos abençoar, orar, clamar. E eu quero orar agora com você. Eu quero interceder aqui com você. Me perdoa que já passamos um pouco do horário, mas hoje é o último dia. Hoje pode, mas se você está aqui, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, mas eu quero convidar aqui os bebês fufus para a gente orar pela igreja perseguida, clamar pela igreja perseguida. Guga, eu gostaria que você orasse pelas crianças, pelos filhos que têm os seus pais presos. Pode deixar, se quiser segurar. Ora por eles, filha. Irmãos, muitos filhos e filhas têm os seus pais presos por causa do evangelho. E nós, como BTJ, cuidamos deles financeiramente. Ninguém vai passar necessidade, nenhum dos missionários. Nenhum deles. E de igreja, irmãos, a gente tem feito coisas assim que não dá para contar muito aqui. Ao vivo eu posso contar mais. Mas tem um caso muito específico de uma mulher muçulmana que teve que vender a sua filha de 5 anos para poder ter dinheiro, para poder alimentar os outros filhos e ela mesma. Ela vendeu a sua filha para ser noiva de um velho. Quando o BTJ soube disso, o missionário que estava ali naquele país acessou o BTJ e falou assim: preciso de um recurso urgente para comprar uma menina de volta, porque a mãe teve que vender para poder se alimentar. Ah, meu Deus do céu. 3 dias depois, esse missionário encontrou o cara que tinha comprado a menina. Ela já tinha sido violentada. Mas ele comprou ela de volta. E trouxe para a mãe. Toma, mãe. Tá aqui. Ela não é crente. É muçulmana. Mas essas são as ações que a gente faz. Trouxe a filha de volta. 1 ano depois. Tá até no nosso newsletter. Se você quiser o nosso newsletter, é só pedir, eu vou te enviar gratuitamente. Tá no nosso jornalzinho. A menininha fez um desenho, eu tive que mostrar só parte do desenho, que tá ela, a mãe e o irmãozinho, juntos. E hoje eles servem o Senhor Jesus. Mas um trauma tão forte na vida dessa menina. Mas o Senhor a resgatou. O Evangelho a resgatou. Basta você orar. Ora por essas crianças, por favor, ora pelos filhos. Jesus. Pai, Deus, hoje, reunidos aqui, nesse último dia, orando, intercedendo cada dia Mais alto. pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos. Estamos separando esse momento aqui pelos seus filhos, Deus. Oh, Jesus. Deus, essas crianças não sabem onde está o pai, não sabem onde está a mãe. Essas crianças podem estar até com medo, Deus. Porque elas viram entrarem na casa delas, batendo no pai, sequestrarem a mãe. É um trauma bem grande, é um medo que cresce nos seus corações. E a gente não sabe o que pode gerar. Mas a gente sabe que o Senhor está com elas, Deus. A gente sabe que o Senhor não está deixando elas, o Senhor as ama. Oh, Paizinho. Deus. Deus, dá o conforto dessas crianças. Salva elas, Pai. Protege elas, porque
Agora, pode ser que um dia elas sejam perseguidas, mas eu quero que elas tenham certeza de que o Senhor está do lado delas. Que o Senhor nunca vai largar a mão delas, o Senhor não vai largar a mão da família delas. Oh, Deus, Deus. Deus. Oh, Pai. Que o Senhor abençoe a vida delas. Não as deixe. Oh, Deus, conforte-os. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero orar agora. Minha última oração. Quero abençoar a tua vida. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu creio que Deus une propósitos. Se você está aqui, irmão, não é em vão. Há algo maior de Deus para a sua vida. Ouça a voz do Senhor. E não volte para trás. Não enterre o seu talento. Antes, multiplica ele. Abençoa ele. Pai, eu quero orar por esse irmão e irmã. Por esse amigo e amiga que está aqui conectado. Foram 30 dias. Senhor, a gente começou no dia 1 que eu não sabia nem se ia ter o dia 2. No dia 2 eu tinha certeza que não ia ter o dia 3. Mas aí veio o dia 4, 5 e aqui estamos no último dia. Obrigado pela minha família, por permitir ter esse espaço aqui dentro das nossas agendas, contribuir, fazer parte. Obrigado por esses irmãos e irmãs que entravam desde o comecinho. Eu sei que são vários irmãos que foram se conectando, mas eu faço menção aqui do Lelo, da Liane, da Tati, da Dani Brasil, da Aninha, que eram os primeiros a se conectar. E a Elaine, no finalzinho aqui, depois que soube da live, foram os primeiros a se conectarem, e tantos outros. Tantos outros. Eu não quero nem mais citar nome, Senhor, para não deixar triste ninguém, por favor. Mas esses eram os primeiros. A minha alegria era que, quando conectasse às 9 horas, ia ver alguém já dando bom dia, e o som tá bom, o som tá perfeito, tá tudo bem. Teve dias que eu conectei, Senhor, e deu 9h04 e não tinha ninguém, mas a minha alegria permanecia mesmo, porque eu sabia que o Senhor está nesse lugar. Obrigado, Senhor, por essa média de quase 400 pessoas visualizando essas lives. É muita gente, Senhor, nós não temos nem condições de cuidar disso tudo. Mas nós estamos aqui, Senhor, entregando os nossos 2 pães e 5 peixes. Estamos aqui entregando para o Senhor. Multiplica na vida desses irmãos. Abençoa a vida desses irmãos. Guarda a vida desses irmãos. Desperta-os para voltarem agora para seus grupos da igreja, de oração, da célula, e falar do que o Senhor está fazendo na igreja perseguida, e orar. E se quiser compartilhar sobre a gente, compartilhar sobre o BTJ, para que se conectem, para que também tenham essas informações. Mas o mais importante, que eles possam clamar ao Senhor pela igreja. Reveste-os, cada um deles, com a tua graça e com o teu amor. Nós oramos e nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Meu Deus, irmãos do céu, que alegria estarmos aqui conectados com você. 30 dias. Foi poderoso demais. É bom ter você aqui comigo. 9h50. Nós precisamos terminar. Então nós queremos dar um abraço. Vamos dar um abraço. Vamos dar um abraço a todo mundo. Abraçou. Ai, Jesus, vai cair tudo as caixas lá. Não brinca. Ai, caiu tudo. Ai, bebê fufu, aleluia. Irmãos, glória a Deus pela tua vida. Que o Senhor te abençoe. Que você seja cada vez mais abençoado. Fica aqui atrás de mim que eu quero ficar bem pertinho dos irmãos aqui. Uma pena que acabou, né, Lelo? Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu já quero aqui já anunciar algo aqui poderoso para você. Tá preparado? Para cima? Bomba bombástico. Irmãos, nós vamos fazer uma parada agora em novembro e dezembro. Ore por nós. Temos uma viagem
missionária para ser feita e o nome do Senhor vai ser glorificado, e eu volto com bastante notícia e informação, mas nós estamos aqui ainda, continuamos aqui nos nossos canais, postando diariamente informações, motivos de oração. Você tem aí o meu celular, meu WhatsApp, entre em contato. Se você quiser fazer parte do BTJ, ser um parceiro, um colaborador, orando, clamando, buscando a Deus mais e mais, por favor, entre em contato com a gente. Meu celular meu WhatsApp é 11 97416 7255. É só conectar e você vem fazer parte aqui do nosso grupo de WhatsApp. Nos conectamos, nos falamos. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Novembro não teremos lives. Vamos ter uma ou outra aqui. Dezembro também não, mas janeiro o Senhor colocou no meu coração de termos 30 dias orando pela Coreia do Norte. Precisa. Coreia do Norte, 30 dias, o material está pronto, já agora mesmo, mas em janeiro eu quero ter alguns minutos de live por dia, orando e clamando ao Senhor pela Coreia do Norte, e eu quero te convidar a fazer parte disso. Tem um livro que chama Jesus in Korea, né? Jesus na Coreia do Norte, não acho que vai estar pronto em português até lá, vamos ver, mas eu tenho partes deles já traduzida e colocada de maneira devocional para, em janeiro, orarmos pela Coreia do Norte. Sabia que na Coreia do Norte está acontecendo um grande avivamento, mas a gente tem informações que cerca de 45 a 60 mil crentes estão presos em campos de concentração. Gerações. O avô, o pai, o filho. Tem gente que está presa lá, não sabe nem por quê, só porque nasceu crente, porque eles querem fazer até a terceira geração, quarta geração presos, os cristãos. É horrível demais, mas nós vamos orar. Janeiro nós vamos orar. Eu quero que você se conecte comigo. É um mês de férias, é um mês que talvez você consiga. Vamos buscar aqui o melhor horário. Serão 30 dias orando pela Coreia do Norte. Não fique de fora. Até lá, um grande abraço, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, não nos deixe, se conecta aí, compartilha sobre a gente, vai ser poderoso caminharmos juntos. Dá um abraço, dá um beijão, Gugão. Beijo, gente. Mas sabe o que faltou, pai? O nosso... Não, é verdade, esqueci, então você vai falar. 3, 2, 1. Buialpa! Yeshu Aini. Não temas. Deus está com você. Jesus te ama. Xexê. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe. Bênção pura. E vamos fazer... Corta. Aê. Aleluia. Bebê Fufu, vem aqui um pouquinho. Não fizemos a vinheta do Bebê Fufu. Meu Deus, meu Deus. Não, eu tenho a vinheta do Bebê Fufu aqui. Eu acho que não vai dar pra tocar. Vamos ver nos comentários aí, Gu. Que eu acho que é alguma coisa da BTJ Família, achei mó legal. Irmãos, a gente tá vendo aqui ao vivo porque eu não sei mexer depois nos comentários quando a gente desliga, tá bom? Mas já terminamos, você fica à vontade. Aí a gente vai... BTJ Cidência. A irmã Inês, mineira. Prazer pela família formada por 30 dias, chamada BTJ Cidência. Somos uma família, é verdade, irmãos. Ai, Jesus, amanhã às 9 horas, né? O que a gente vai estar lembrando disso daqui? Pastor Danilo, Pastor Guga e família, obrigada por acreditar que esses 30 dias o Senhor irá abrir os céus e nos abençoar. Quem sabe podemos nos conhecer pessoalmente. Oramos e nos abraçamos em Cristo. Amém. Irmãos, um convite, a gente vai até a tua igreja, a tua cidade e compartilhar com vocês. Coloca a vinheta, não lembro onde está a vinheta aqui. Ô Jesus, tem a vinheta aqui, né? Onde que tá aqui, gente? Tem uma vinheta do BTJ. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Aumenta o som. Bebês fofos, vem lembrar que é tempo de ajoelhar por quem sofre sem parar. Oh, 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 oh. Oremos juntos.
pela igreja que clama ao Senhor. Fufus pedem, não vão esquecer. Vamos juntos, vamos crer. Oh! Essa só quem ficou no final viu, hein, Guga? Meu Deus do céu. Nós vamos trabalhar aqui nessa vinheta. Ficou lindo demais. Valeu, Lelo. Valeu, Pri. Amém. Nossa, são vários comentários. Obrigado, Danilo. Obrigado por se dispor esses 30 dias e nos fazer conhecer tanto sobre o BTJ. Deus continue abençoando. Amém, 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 amém. Ai, Jesus. Baixa aí. É muita coisa. Que pena que acabou. Bom dia, irmãos. Muito forte esse livro, Homem do Céu. 2 vezes eu li. Dei uma pro Ricardo, outra pro Marcos. Amém. Bênção. Tem que orar e ajudar financeiramente. Esse é o nosso papel. Amém, irmã Lúcia? Carinhas de choro. Essa história nos leva a pensar. Onde é meu campo missionário? Não é sobre nós, é sobre Ele. Precisamos conhecer o caráter de Deus. Querido Danilo, grande homem. Estou aqui, Robson! Ô, Robson aí! Os capítulos 28 que chamou a atenção. Para mim foi o da mulher da lepra, ali. Poderoso demais. Uau, bênção demais. Guga, você parece seu pai, mas os olhinhos devem ser da mãe. É isso que ela fala. Mandou, né? Mandou poderoso. Amei. É isso aí, gente. Ainda tem gente entrando, irmãos. Acabou. Deus abençoe. Aí, tá lá, minha amiga. Deus abençoe. Fabião. Vamos lá. Gente, a gente tem que ir. Deus abençoe. Um abraço. Vou terminar com a musiquinha de novo. Põe aí. Bebês fofos, vem lembrar que é tempo de ajoelhar por quem sofre sem parar. Oremos juntos com amor pela igreja que clama ao Senhor. Os pedem, não vão esquecer. Vamos juntos. Vamos crer. Tchau.